Israel realizou nesta sexta-feira o maior ataque ao Líbano desde o começo da guerra em Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, 12 pessoas morreram, 59 ficaram feridas. Já o exército israelense afirma que cerca de 10 comandantes do Hezbollah foram mortos nesse ataque. Entre as vítimas está Ibrahim Akil, um dos comandantes de operações militares do grupo extremista. Ele era o principal alvo da ação. Mais cedo, o Hezbollah havia lançado 150 foguetes contra o norte de Israel em resposta às explosões de pagers e walkie-talkies do grupo, aquela situação que a gente mostrou para vocês anteriormente também aqui no 3 em 1. Como é que vocês acompanham a escalada da tensão, né? Em vez de haver uma diminuição, é o oposto, né? Cada vez mais pessoas e países envolvidos. É claro que o Líbano já estava ali com um poder de influência muito grande em relação ao ataque contra Israel, mas agora a gente vê uma troca intensa e direta de foguetes, de explosões e de mortes. Gustavo Segré. Mortes que podem ser evitadas, mortes de muitos inocentes. Mas devemos lembrar, para não ser injustos, como isso começou. Foi um ataque do Hamas ao território israelense. Tem, inclusive, ainda hoje, sequestrados em poder do Hamas. E aí a coisa vai evoluindo, vai crescendo, uma situação muito complexa. Do ponto de vista da análise da guerra, os dos pagers e o walkie-talkie mostra que ninguém mais está seguro em nenhum tipo de situação, porque os pagers eram utilizados precisamente para não denotar aonde que estavam pela triangulação dos celulares. Pager era mais analógico, resultado numa arma mortal, arma letal. Mas eu continuo pensando que a causa e o efeito, você não resolve a causa sem atacar o efeito. No caso, a causa foi especificamente o ataque do Hamas. Fala, Piperno. Olha, veja, já são mais de 40 mil palestinos mortos na faixa de Gaza. É evidente que o Hamas fez foi um crime hediondo, foi um atentado hediondo, sem dúvida nenhuma. Ninguém defende o Hamas. Só que também a gente assiste uma resposta desproporcional. Outra coisa, o conflito não começou lá, né? A questão dos assentamentos, enfim. Não vamos tão longe na história aqui. O fato é que logo depois daquele ataque, Evandro, a gente ouviu uma série de pessoas falando lá de Israel, dando lá os seus depoimentos, e tivemos a oportunidade de conversar, inclusive, com alguns militares. Um deles disse pra gente o seguinte: quando nós chegamos a questioná-lo sobre a possível entrada do Hezbollah nesse conflito, ele falou: olha, nós tivemos problemas com eles em 2006. Para quem não sabe, em 2006, as forças de Israel foram praticamente expulsas do Líbano pelo Hezbollah. E ele falou: olha, o Hezbollah é imensamente mais poderoso que o Hamas. Então, tomara que eu esteja errado, mas é muito provável que na segunda-feira, quando a gente voltar aqui para o 3 em 1, talvez a gente tenha que discutir também o tamanho da resposta que o Hezbollah deu a esse ataque. Eu acho que esse conflito ele vai escalando e as consequências são imprevisíveis. Fala, Zé. Eu acho também. Eu acho que uma guerra começada aí que não tem limites e é imprevisível. O que eu previa era essa guerra de comunicação, né? O que está acontecendo. Lá atrás, quando o Hamas covardemente invadiu, matou, estuprou, já há comprovação disso, sequestrou civis na guerra. Isso não é prisioneiro de guerra, isso é sequestrado, né? Então, quando fez isso, aí todos entenderam a maldade e onde estava o Hamas. Mas lá atrás eu falei que havia uma novidade nessa guerra. Eu percebi isso lá na Ucrânia. Conversei com comandantes aqui, todos entenderam o processo. É que a guerra de comunicação hoje ela é muito importante estar presente. E eu previa lá, depois o Hamas iria ganhar a guerra de comunicação, porque eles têm imagens terríveis, sangrentas. A guerra é sangrenta, a guerra é terrível, né? Então, o que está acontecendo agora, a grande novidade é isso, é a guerra de comunicação. É, de novo, esse tal do momento, né, do fato, a versão é maior do que o fato, né? Fala, Gani. Pegando o gancho no que o Zé falou da guerra de comunicação, esse atentado, né, com o uso dos pagers, que vai contra a Convenção Internacional de Guerra, uso de equipamento civil
com um artefato militar, evidentemente, Israel nega, senão seria a confissão de um crime de guerra, sim, mas há uma hipótese de que o Serviço Secreto de Israel fez isso para provocar uma hipótese. Não estou falando que eu defendo necessariamente, mas para provocar uma reação do Hezbollah e Israel entrar em conflito ali com o Hezbollah. O Benjamin Netanyahu gostaria de uma guerra com o Irã. Por quê? Porque isso poderia, isso poderia trazer uma estabilidade e uma paz duradoura para Israel. Há algumas evidências disso. O discurso dele no Congresso dos Estados Unidos, o ataque à embaixada do Irã na Síria, agora este episódio. A gente está aqui no campo das hipóteses, mas há uma corrente de que Benjamin Netanyahu gostaria, sim, de uma guerra como uma solução permanente para Israel. 40% da população de Israel, tem uma pesquisa, apoia uma guerra de Israel contra o Irã, quando 60% não. Agora, você precisa de uma comoção geral, de um apoio total da população.